Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja, aos irmãos, ao reverendo Renato pela recepção. E indo já direto àquilo que nós pretendemos e também a razão pela qual nós estamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus e vamos pensar um pouco sobre o exemplo, sobre a atitude de um homem que em face à adversidade resolveu confiar na graça, confiar na providência, confiar na ação de Deus. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, nos conta essa história. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu fico me perguntando nesse texto, inicialmente, o quão difícil foi para José, qual a dificuldade que ele tinha enfrentado ou que ele enfrentou propriamente diante não somente do anúncio que Maria faz, do anúncio ou da declaração de Maria pelo fato de ter recebido por parte do Senhor essa visitação, como o Evangelho de Lucas narra. O assombro dele, o fato dele se ver assustado não somente pela fala de Maria, mas também pela própria visita do anjo. A atitude de José, antes de nós pensarmos propriamente nas suas ações, é importante destacarmos aqui como que a própria providência de Deus muitas vezes nos assombra. A palavra de Deus diz que nós não conhecemos os caminhos do Senhor porque eles são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são caminhos diferentes dos nossos. A palavra do Senhor diz: enquanto os nossos pés trilham caminhos deste mundo, os pés do Senhor, o próprio Senhor caminha em lugares aonde nós não conhecemos ou não temos condições de saber em sua plenitude, em sua completude. Por isso que muitas das vezes, diante dos acontecimentos, diante daquilo que nós vemos ou subitamente somos tomados, o nosso coração se enche de espanto porque realmente nós não temos domínio, nós não temos controle, nós não temos a ciência plena para sabermos o que acontece com a nossa vida, o que acontece diante de nós. Mas muitas das vezes esse assombro se dá pelo fato da providência, do agir de Deus estar diretamente relacionado com as nossas vidas.
Algumas pessoas se perguntam, antes propriamente de nós pensarmos nesse texto, eu gostaria só de fazer esse paralelo. As pessoas se perguntam o porquê desse retrocesso, desse aparente retrocesso em tudo aquilo que nós havíamos conquistado nesse início de ano de liberdades, ou de uma certa segurança, de uma certa estabilidade, de um certo reinício, seja na área econômica, seja na área estudantil, educacional. O porquê as pessoas não conseguem compreender e se questionam o porquê disso. É claro que se nós fôssemos fazer algum tipo de indagação, requerendo das pessoas respostas, muitas seriam essas respostas. Muitas seriam as respostas e diferentes seriam essas respostas do porquê que agora nós experimentamos este aparente retrocesso naquilo que, de alguma forma, o início do ano tinha nos preparado. Principalmente ainda em face do anúncio, da chegada e de vermos alguns irmãos experimentando propriamente da vacina. Fato é que, independentemente de nós termos várias respostas, nós precisamos ainda olhar para a providência, nós precisamos ainda olhar para a mão do Senhor, nós precisamos ainda olhar para o conselho do Senhor e ver nas obras do Senhor, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele realiza. Nós precisamos ver e enxergar um Deus que age conforme o conselho da sua vontade. O texto que nós lemos é um texto que nos chama a atenção, principalmente para o fato do nascimento de Jesus. A preocupação aqui do autor de Mateus é narrar, é falar, é comunicar como que se deu o nascimento de Jesus. É claro que o nascimento de Jesus não se dá em um vazio. Há pessoas envolvidas. Há seres humanos que participam disso. E aqui é evidente, para que Jesus Cristo nascesse, havia a necessidade de uma mulher. Nós encontramos aqui no texto Maria. Mas, juntamente com Maria, e a preocupação de Mateus agora é aproximar o outro personagem, José, nós percebemos Mateus se concentrando, além de apontar, se concentrando em apontar o nascimento de Jesus, apontar o que isso provoca na vida daqueles que estão ou que fazem parte desse evento de salvação. Eu não gostaria de pensar propriamente na vida de Maria. Eu sei que ela tem a sua importância, digna de ser sempre observada, mas aqui eu gostaria de pensar na vida de José. Porque quem experimenta, e Mateus ele tem essa preocupação de narrar, quem experimenta o espanto diante da providência de Deus, como eu disse outrora, há pouco, quem de alguma forma se vê confrontado com tudo aquilo que Deus está realizando, é José. É José que, em certo sentido, toma a cena em lugar de Maria, porque Maria aparece unicamente no versículo 18, se nós formos prestar atenção nesse texto. Ela aparece no versículo 18 e, no decorrer do texto, ela é remetida indiretamente, ela é mencionada indiretamente. Isso nos mostra que o autor queria apontar, Mateus queria dizer aos seus leitores como José experimentou o agir da providência de Deus, mesmo não compreendendo como essa providência estava se manifestando. É dentro dessa temática também que eu gostaria que nós pensássemos brevemente. Como que nós devemos agir diante dos desígnios, diante da providência, diante da ação de Deus, mesmo não compreendendo como ela se dá na história. Nós vemos, contemplamos, sabemos, muitas das vezes somos confrontados porque não conseguimos entender plenamente, mas sempre requer de nós comportamentos. Qual que deve ser o nosso comportamento diante da ação? Isso eu me pergunto continuamente, porque se nós não olharmos o nosso dia a dia como sendo uma manifestação da própria providência de Deus em nossa vida, nós não podemos nos dizer
cristãos propriamente, porque cristão significa aqueles que creem na providência e caminham em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Mas como que nós devemos agir? Nos portar diante desse agir, mesmo não compreendendo. Acho que o primeiro ponto aqui levantado por Mateus, visto na vida de José, é reconhecermos as nossas próprias limitações, é reconhecermos que a providência sempre vai causar em nós um auto-reconhecimento da nossa limitação diante do desígnio de Deus. O versículo 18, após o relato, é interessante que o versículo 18 aqui, se nós desejamos entender o que o versículo 18 está dizendo, precisamos ir para Lucas, porque em Lucas é que há o encontro de fato, a narrativa de fato de Maria para com José. Mas o versículo 19 nos fala sobre esse reconhecimento de José de sua própria limitação diante do agir da providência de Deus sobre a vida de Maria. O versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava. O fato dele desejar, o fato dele tomar uma atitude de deixar ela de uma maneira muito discreta. E aqui vale ressaltar que, para nós, isso não aparece muito claramente, mas o texto, no original, quando diz que José pretende deixar Maria de uma maneira muito secreta, significa que José era um homem tão polido, tão educado, um homem tão temente a Deus, que embora não sabendo propriamente o que estava acontecendo com Maria, ele resolve não infamá-la no sentido de não colocá-la ela em evidência, não colocar em xeque aquilo que está acontecendo com ela, mas fazer com que ela continuasse a sua caminhada segundo aquilo que ela acreditava que estava acontecendo na sua vida, enquanto que ele se ausentaria dessa experiência com ela. Isso aqui, meus irmãos, atesta algo que é muito peculiar na vida de qualquer um, principalmente aqueles que são servos do Senhor. Aquilo que Deus faz não é compreendido por nós muitas das vezes. E a nossa atitude sempre, de alguma forma, é de nos ausentarmos em vez de acreditarmos. Mas esse fato de nós nos ausentarmos ou queremos nos eximir de alguma forma de determinadas responsabilidades ou de determinado evento que Deus está realizando, mostra para a nossa própria insuficiência. Mostra para a nossa incapacidade de abraçarmos, de acreditarmos e de vermos claramente aquilo que Deus está realizando. É claro que essa limitação ela tem duas razões. Permita-me subdividir isso. Essa limitação está atrelada à nossa própria realidade humana, pelo fato de nós sermos criaturas e não o Criador. Isso já nos coloca em um estado de pequenez, de insuficiência quanto aos decretos, concernente às ações de Deus, mas nós devemos levar em consideração aqui a própria realidade do pecado em nossas vidas, porque o que provoca medo ou o que obscurece a nossa visão para não vermos e não enxergarmos de uma maneira um pouco mais clara aquilo que Deus está realizando na história, independentemente das situações, é porque o pecado habita em nossos corações e faz com que os nossos olhos regridam em perceber a obra de Deus, seja na vida dos nossos irmãos, seja na vida da história. Nós temos que entender que o pecado, ele luta contra a realidade da fé em nossa vida. O pecado é a arma que faz a nossa fé ser descaracterizada diante de um evento ou diante de uma ação da providência. Não é à toa que o evangelista João, escrevendo em uma das suas epístolas, ele diz que
O medo, ele provoca aquela incerteza dentro da nossa vida, e o medo é fruto da própria experiência do pecado no coração. João também, ele diz que nós precisamos ter bem certos que os da fé são aqueles que progridem para a glória, enquanto que aqueles que são do medo retroagem para uma vida de pecado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração, vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem, a ação providencial, a ação de providência de Deus, sempre vai confrontar com as nossas limitações, vai confrontar com a nossa realidade, mas independente das nossas fraquezas, nós precisamos crer, nós precisamos aceitar que o nosso Deus, Ele realiza a sua obra conforme a sua vontade, embora isso venha causar espanto em nosso coração. Lidar com a nossa pequenez, lidar com a nossa fragilidade é um desafio, diante daquilo que acontece em nossa volta. Mas o que eu acho interessante nesse texto, que embora Mateus tenha preocupação de ressaltar essa fragilidade de um homem tal como José, Mateus, ele aponta para algo que se sobressai a nossa fragilidade. É a ação de Deus em se acomodar aquilo que nós não podemos fazer. Nós não somos capazes de crer naquilo que Deus faz. Nós não temos capacidade por nós mesmos de vermos e entendermos aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus faz. E aqui é muito claro, porque o que Maria havia dito para José era: olha, um anjo me visitou. Um anjo me visitou e disse que eu conceberia, que eu daria a luz ao Salvador. Maria só disse isso para José. Eu tenho uma missão, a minha missão é trazer o Salvador. Imagine você no lugar de José, a tua esposa ou a tua futura esposa, chegando para você e falando assim: ó, peraí, eu fui visitada por um anjo. Você já fala: peraí, porque o nome do cara é anjo? Como assim? Nós, no lugar de José, eu acho que nós faríamos pior do que José. Mas olha o agir da graça diante da insuficiência de José, e nós vamos perceber que é o próprio agir da providência de Deus, da ação de Deus, porque a mesma providência que opera de maneira que nós não conseguimos compreender, é a mesma ação providencial que age em nosso coração, para que podemos ter os nossos olhos abertos e começar a visualizar, pela nossa mente, pelo nosso coração, aquilo que Deus tem realizado. É que é interessante que José cai num sono, e nesse sono ele é visitado por um anjo do Senhor. Por isso que nesse segundo aspecto, meus irmãos, nós precisamos ver o próprio autor, Mateus, falando sobre essa operação de Deus diante da incapacidade ou diante da fragilidade humana em compreender os desígnios ou a ação do próprio Deus. O Senhor resolve visitar José, porque Deus, sobre os seus, trabalha de uma maneira para que estes venham perceber aquilo que Ele deseja realizar. O anjo visita, fala, nós não sabemos como propriamente isso se dá no aspecto do inconsciente, como que o sono de alguma forma provocou em José essa experiência com o próprio Deus. Muitas das vezes nós achamos que as experiências que nós temos com Deus se dá dentro de um estado de consciência, onde nós temos percepção de quem nós somos. E é tão interessante nós percebermos nisso, que a ação de Deus se dá de um aspecto muito mais profundo, aonde mesmo nós, ou mesmo José, não tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Isso atesta ainda mais que Deus é aquele que realiza em nós a sua vontade.
tanto querer como realizar. É Deus que opera para que nós venhamos crer. Na vida de José, é tão interessante nós percebermos isso, que o fato dele ser justo não dava condições a ele de entender plenamente aquilo que Deus estava realizando. Um outro aspecto interessante que muitas vezes nós não percebemos nesse texto é a palavra justo. O porquê dessa palavra justo? Se nós olharmos para o Velho Testamento, e aqui o início de Mateus sempre tem que ser analisado dentro dessa perspectiva veterotestamentária, embora esteja no Novo Testamento, da mesma forma que devemos analisar sempre a vida de João Batista, não numa perspectiva do Novo Testamento propriamente, porque eles vivem ainda numa dimensão do Velho. A palavra justo no Antigo Testamento era sempre usada para grandes homens de Deus que andavam com Deus, que tinham um profundo relacionamento com Deus e que conheciam Deus de fato. Se você fizer um panorama breve, rápido, vocês vão entender que essa palavra justo, que aqui Mateus utiliza para José, significa isso. José era um homem piedoso, era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. Mas embora ele fosse tudo isso, tivesse essas qualidades, tivesse essa dimensão, isso não dava condições a ele de crer naquilo que Deus estava para realizar. Por isso que a ação de Deus se torna muito mais peculiar nesse aspecto e necessária, porque somente Deus faz com que os seus possam ter os seus olhos abertos para perceber aquilo que Ele deseja realizar. Deus tem essa preocupação. Isso é chocante a nós, isso deve nos cativar ainda mais, porque Deus, diante daquilo que está acontecendo hoje, embora nós não venhamos a compreender plenamente o porquê, nós não podemos deixar de pensar que Deus não se preocupa com as nossas vidas em dizer, em nos orientar, em nos mostrar que o que está acontecendo está debaixo do domínio, do controle dEle. Deus é Senhor da história. O mesmo Deus que trouxe Jesus Cristo na plenitude dos tempos, é o mesmo Deus que se faz presente aqui em Curitiba, nas nossas vidas. Não há como nós deixarmos de crer nessa acomodação do Senhor, em dizer, em sussurrar aos nossos corações, nos concedendo confiança, certeza. Eu confesso para vocês que continuamente eu sou confrontado diante do que está acontecendo. Edemilson falou, desculpa, irmão. Ciro? Como Ciro disse no início do culto, permita-me só usar a tua frase porque eu achei interessante. A tristeza que dá em nós estarmos aqui e não vermos os nossos irmãos. Embora nós estejamos aqui, isso já nos traz alento, nos traz aquela consciência, nós estamos prestando culto a Deus, mas como é ruim, como dói no coração, e dói de fato, porque nós fomos chamados para celebrar a Deus, nós fomos chamados para louvarmos o Deus que se manifesta de maneira graciosa sobre as nossas vidas, e hoje nós não estamos experimentando isso. Nós somos confrontados. Mas Deus, por sua infinita graça, ainda tem a preocupação de nos dizer: eu sou Senhor da história. Eu tenho domínio. Não é vocês. Embora essa leve e momentânea situação de afastamento possa nos causar tristeza, o que Deus tem preparado para as nossas vidas é novos céus e nova terra de extremo júbilo junto com os nossos irmãos. E louvado seja Deus por isso.
porque o que nós experimentamos aqui não é a realidade que experimentaremos na glória. Não. Porque o mesmo Deus que operou de maneira salvadora na vida de José, mostrando os desígnios dele, é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos crer. Ele, o nosso Deus, opera em nossa insignificância, em nossa insuficiência, abrindo os nossos olhos para que ainda possamos crer que Ele está nos preparando algo melhor. Mas para isso, meus irmãos, e eu gostaria de encerrar enfocando esse último aspecto, para que nós possamos caminhar dessa forma, da mesma maneira que na vida de José, aconteceu dele se colocar em prontidão diante daquilo que Deus estava lhe falando, se torna necessário nós compreendermos que há um desafio. Eu normalmente, quando eu converso com alguns, compartilho com alguns irmãos esse texto, eu digo que aqui nós estamos diante de um desafio teológico. Porque Deus conhece as nossas limitações, Deus trabalha em nossas limitações, mas Deus requer de nós um comportamento que exige convicções profundamente teológicas em nosso coração. E esse texto mostra claramente isso, porque, em primeiro lugar, há a insuficiência de José. Em segundo momento, aqui há essa ação graciosa de Deus, mas o comportamento de José é o que Deus espera de cada um de nós. Deus visita José em sonho e fala assim: olha, o que eu estou fazendo é algo muito especial, você pode crer, mas o desafio que você tem, José, é nomear o filho de Maria. Você precisa colocar o nome de Maria de Jesus, que significa Emanuel, Deus conosco. Esse é o desafio de José. José tem que entender que agora, embora Deus trabalhando em sua limitação, é necessário que ele agisse de uma maneira que expressasse essa convicção de que Deus está no controle e o que Deus está realizando faz parte do seu plano. Nós pensamos que é muito fácil, né? Hoje é muito fácil para nós, o nosso filho nasce. Hoje está mais fácil ainda, porque no próprio hospital já tem um representante do cartório de registro, você chega e já, pessoas físicas já registram o nome do teu filho no momento do nascimento. Antigamente, né, uns 4, 5 anos atrás, você tinha que ir até o cartório com a declaração ou com a guia amarela, eu esqueci a cor agora. Antigamente você tinha que ir numa outra cidade, então era mais fácil, e quando você chegava e dizia o nome da criança, ninguém muitas das vezes questionava, por que você está dando o nome da criança dessa forma? Mas nesse momento, nesse período histórico, meus irmãos, não é a mesma facilidade que José não experimentava da mesma facilidade que nós experimentamos hoje. Colocar o nome de alguém, naquele tempo, ainda mais apontando para a sua vida, apontando para aquilo que ele iria fazer, requeriria de José muita coragem e ousadia, convicção naquilo que Deus havia falado a ele. Colocar o nome da criança de Jesus era dizer a todos: o meu filho, ele é o Salvador. A convicção teológica de José desceu, foi expressa ou expressada no nome que ele dá a essa criança. Porque, meus irmãos, as convicções que nós temos de Deus, elas precisam se expressar por meio daquilo que nós falamos, por meio daquilo que nós dizemos. Ele ousou diante dos seus contemporâneos em acreditar que Deus havia visitado com salvação o seu povo. E aqui, nós não precisamos de um exercício tão longo
para percebermos qual é essa implicação, qual é a implicação disso para as nossas vidas. Porque Deus trabalha na própria incapacidade de sua igreja, na própria limitação. Deus se acomoda à nossa realidade, sabendo o quão frágil nós somos. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a ação de Deus em nossas vidas é nos provocar a termos uma atitude que aponte para o Deus que tem operado na vida da igreja. As nossas convicções teológicas nesse período de pandemia devem ser ainda maiores e mais firmes e mais precisas em declarar: o nosso Deus reina. O nosso Deus é Senhor da história. O nosso Senhor habita em nosso meio. E Ele tem dirigido os nossos passos. O que é necessário de nós hoje, meus irmãos, a semelhança de José, é ainda apontarmos para Jesus e dizer: Jesus, Ele é o Emanuel. Ele habita no meio de nós. A igreja não está sozinha, esse mundo não está sozinho. Deus se faz presente com a sua criação. Embora nós não entendamos como que se dá isso, como os desígnios de Deus se manifestam dentro do desvendar histórico do seu próprio conselho, nós somos chamados simplesmente a crer. A crer e a entender que Deus se faz presente porque Jesus Cristo, Ele é o Emanuel. Ele está presente em nosso coração. Ele está presente no teu lar. Ele está presente na tua vida. Ele está presente contigo, mesmo você não podendo ir trabalhar. Creia nisso. Deus não se separa, Deus não se aparta do seu povo. O seu povo, Ele conduz pela sua boa mão. Por isso eu gostaria que, nessa noite, nosso coração fosse visitado por essa convicção ainda maior. Nós somos insuficientes para crer, mas Deus age em nossa suficiência, nos dando a segurança de que Ele é o Deus conosco por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, enriquecendo com graça e com misericórdia. Amém.